Boa noite, pessoal. Aqui é a Natan. Vamos seguir com a nossa matéria, ok? Vamos dar uma relembrada no que foi passado na última aula. Lembrando que qualquer dúvida podem estar me chamando, ok? Para qualquer esclarecimento. Tentarei colocar o mais claro possível a forma como vocês precisarem, correto? Então, vamos dar só uma relembrada na última aula. A gente entrou no ensaio de tração, né, o conceito de ensaio de tração, e nada mais é que submeter o material a esforço, né, e tendê-lo a alongá-lo, certo? A esticar esse material. Com isso, a gente vai ter uma série de informações, né, gera uma série de dados que a própria máquina universal de ensaio vai estar nos promovendo isso, certo? E estaremos gerando gráficos e valores. Com isso, estaremos pegando todas as informações necessárias desse material, ok? Isso impõe, né, o ensaio de tração impõe em colocar o limite máximo que esse material vai aguentar, correto? Para isso, a gente vai estar avaliando essas propriedades. Então, né, aqui nada mais é que para estar exemplificando aí uma máquina universal de ensaios, certo? Lembrando, para todos estar vendo esse vídeo, ok? Ele faz parte da nossa matéria. Então é o vídeo de Telecurso 2000, Ensaios de Materiais 03, Ensaios de Tração, Propriedades Mecânicas, ok? Esse é o nosso vídeo para vocês estarem vendo. Ele está no YouTube, vocês conseguem ver ele, correto? Falamos sobre as normas, né? Que o material ele tem que ser feita essa geometria nele, ok? Para estar sendo realizado um ensaio nele, ok? Para poder ficar o mais, como que eu posso falar? Para ficar o mais competitivo, né? O mais padronizado possível todas as amostras, seja de qual tipo de material que for, correto? Então, para isso a gente faz esse material ter essa forma, né, geométrica, para poder estar sendo feito o ensaio nele. E a nossa matéria, se eu não me engano, a gente parou aqui, né? E o que acontece? Falamos sobre o gráfico, que também é conhecido como diagrama de tensão e deformação, correto? Então, esse gráfico aí, nele a gente pode obter uma série de informações e dados desse material, correto? Temos uma fórmula aí, que nada mais é esse símbolo à esquerda, né? Ele é o símbolo de tensão, correto? Então, tensão é igual a força sobre a área. E para isso a gente gera esse gráfico aí conhecido como gráfico de tensão e deformação, ou ainda diagrama de tensão e deformação. Vale lembrar, pessoal, que esses gráficos, eles são gráficos exemplificares de gráficos de aço, ok? Então, todo material, quando ele é submetido a um ensaio de tração, ele vai gerar esses gráficos, correto? A gente vai estar falando mais à frente sobre isso. Ensaio de tração, as propriedades que são avaliadas, o que a gente consegue obter nesses ensaios de tração, quais são as informações que conseguimos coletar deles, né? Então, primeiro é a deformação elástica, que estaremos colocando isso a par, né, da situação, vocês vão entender. Deformação plástica, limite elástico, limite de escoamento ou ainda somente escoamento, tensão de escoamento, módulo de elasticidade, tensão de resistência, tensão de ruptura, resiliência, ductilidade, certo? Alongamento, estricção e tenacidade. Essas são todas as propriedades que, se precisarmos, estaremos coletando do nosso material, no qual está submetido a esse esforço, né? Está submetido a esse ensaio de tração, correto? Então, há dois tipos de deformação que submetem quando o material é submetido a uma força de tração, ok? Esses dois tipos de deformações são as deformações conhecidas como a deformação elástica e a deformação plástica, ok? Então vamos colocar aqui de forma bem clara para vocês qual é a diferença entre elas, ok? Um elástico e um plástico, correto?
Então a deformação elástica não é permanente, ok? Vamos colocar uma ênfase nisso aqui, vamos destacar esse ponto aqui. A deformação elástica, ela não é permanente. Uma vez cessados os esforços, o material volta para a sua forma original. Então o que significa? Que o material, nós pegamos ele inicialmente, correto? Como pode mostrar aí, ó, deixa eu ligar o meu lapisinho aqui. Como podemos ver nessa figura número 1, o material tem essa altura, digamos assim. Quando a gente faz um esforço F, né, puxando essa peça para cima, ela vai tender a se esticar, ok? Então ela vai se alongar até um certo ponto. Quando soltamos essa força ou paramos, né, aliviamos essa tensão do material, ok? Então a posição 2 aqui, ó, é a posição onde estamos fazendo a força. Quando soltamos, né, aliviamos a tensão desse material, ela volta para a posição 3, que é a mesma posição 1, correto? Então o que quer dizer para nós? Que o material, quando submetido a um esforço, ele vai se alongar e ou flambar, seja qual seja o ensaio, correto? Aqui estou usando como exemplo o ensaio de tração, mas pode ser para qualquer tipo de ensaio, porque a deformação plástica ela existe, é uma propriedade do material, correto? Então, quando aliviamos essa tensão do material, ele volta para sua condição original, para sua forma inicial, correto? Sem nenhuma deformação, sem nenhuma marca, sem nenhum empeno, ok? E isso é o que mostra para nós o que é uma deformação elástica. Então significa o quê? A própria palavra já diz para nós, é um elástico. Quando você pega um elástico e estica ele, você estica uma gominha, vamos lá, a gente está amarrando aí uns 100 mil reais. Então a gente vai pegar uma gominha e vai esticar ela para amarrar todas as notas de 100 mil reais, correto? Porém, quando eu for gastando meu dinheiro, eu vou retirando nota do meu bolo. Quando eu estiver lá com 100 reais, eu vou estar com a gominha na condição inicial normalmente. Então assim, ela voltou para sua condição inicial. Esse esforço, essa deformação não foi permanente, correto? Ela voltou para sua condição de início, que a gente fala que é a nossa forma original, correto? Lembrando que no ensaio, o gráfico mostra para nós, está simbolizado aqui, pessoal, olha, nesse ponto. Isso aqui significa que é a região onde a gente tem deformação elástica. Então significa que até nessa tensão, nessa altura, nós tivemos somente deformação elástica. Então significa o quê? Até naquele ponto, se eu tivesse parado de colocar mais força no meu material, até ali não teria acontecido nada com ele ainda. Ele teria simplesmente alongado e voltaria para sua condição inicial. Então, essa região toda aqui, ó, a gente fala que é uma deformação elástica, certo? Então, o meu material, ele se deformou elasticamente até nesse ponto, correto, pessoal? Vamos dar mais uns risquinhos aqui, ó. Vamos aqui nesse ponto, correto? Até nesse primeiro picozinho aqui, ó. A gente fala que até ali o material ele se deformou elasticamente. Então, se naquela tensão nessa altura nós tivéssemos parado o ensaio, o material voltaria para a posição inicial dele. Deformação plástica. Essa sim é uma deformação permanente, correto? Então, quando a gente fala de tensão plástica, né, a gente vai falar que é uma deformação no material que ele já não volta mais para sua condição original, certo? Uma vez cessados os esforços, o material recupera a deformação elástica, mas fica com uma deformação residual plástica, mas não voltando para a sua forma original. O que significa? Vamos dar uns risquinhos aqui. Eu tenho a minha condição 1, que o meu material está naquela altura. Eu peguei a minha tensão e estiquei esse material, ok? Eu tenho uma força F, estiquei meu material no meu momento 2.
Assim que eu parei de esticar o meu material, já foi suficiente, eu já exerci toda a força que eu tinha nesse material, eu vou aliviar essa tensão. Então, o que vai acontecer com o meu material? Ele vai voltar para essa condição. A parte de deformação elástica dele volta ele para a condição até o momento que ela aguenta. O que a gente tem de deformação plástica fica sendo essa diferença, ok? Fica sendo esse delta ali. O que significa que obtivemos uma deformação plástica. Essa foi permanente. O meu material ele já não tem mais essa altura. Ele agora tem essa altura, correto? Então significa que nesse momento esse material já não voltou para sua condição inicial mais. A gente já começou a deformar esse material plasticamente. Essa deformação plástica ela sempre acontece após a deformação elástica, correto? Primeiro nós temos um percentual de deformação elástica e depois temos um percentual de deformação plástica. Lembrando que deformação elástica não é permanente e a deformação plástica ela já é permanente. O material já não volta para sua condição inicial novamente, correto? No gráfico, nós podemos simbolizar como toda essa curva, ok? Como mostra aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Nós obtivemos ali uma deformação plástica do nosso material. Então, é naquele momento ali do gráfico que o gráfico demonstra isso para nós, ok? Essa região do gráfico é a região que demonstra para nós a deformação plástica. Então, significa o quê? A partir dessa tensão daqui para cima, eu só tive deformação plástica. O meu material já não volta mais daquela região ao normal, correto? Então, é nisso que a gente tem essas diferenças. Lembrando que pode cair na prova os gráficos, ok, pessoal? Bem atento. Quem tiver com dúvida, me pergunte. Não tem problema nenhum e nem é vergonhoso. Todo mundo está aqui para aprender, correto? Pode estar me perguntando. Só dar uma limpada aqui. Então, limite de escoamento agora, ok? Observe no diagrama o ponto A no final da parte da reta do gráfico, correto? Então, a gente tem ali o pontinho A, vamos marcá-lo, ok? Todo mundo percebeu? Vou limpar, ali é meu ponto A. O limite de elástico recebe esse nome porque se o ensaio foi interrompido antes desse ponto, a força de tração for retirada, o corpo volta para sua posição inicial, como um elástico, correto? Então isso é o que nós já tínhamos falado, correto? Que o nosso material ele vai voltar para a condição inicial. Então o que seria o limite elástico? O limite elástico, como eu já tinha falado no slide anterior, é o meu pico máximo, minha tensão máxima que esse material vai aguentar essa fase de elasticidade, onde nesse ponto, o meu material até nesse ponto, ele aguenta sofrer força sem se deformar, ok? Que é o nosso ponto A, que nada mais é que é próximo aqui, ó, desse pontinho mais alto do pico ali, daquela região, correto? Nesse momento, a gente fala que isso aqui é a nossa fase elástica. O material ali, ele está em fase de elasticidade, correto? Porém, soltou a tensão, aliviou a tensão, o material ele volta para sua condição inicial. E a região desse pico até o final da curva, nós falamos que é a fase plástica. Dali para frente, o material ele está sofrendo deformação plástica, correto? Porém, estamos falando de limite elástico. Limite elástico, demonstrado com a letra A, seria o pico mais alto da fase elástica, correto? Esse é o limite elástico do nosso material. Ok, pessoal? Fique bem claro e atento, hein? Nós temos vamos voltar ao slide. Desculpa. Nós temos a deformação elástica, que é toda a fase, correto? Toda a reta. Nós temos a deformação plástica, que é toda a curva, correto? Após o limite de elasticidade. E temos agora o limite, somente limite. A gente já não tem toda uma região, a gente só tem somente um ponto, que é a tensão máxima que esse material aguenta, que é nessa
altura aqui, ó. Ok? Então, por exemplo, se nessa altura aqui eu tenho que o meu valor de tabela é 100 Newton por milímetro quadrado, então significa que o meu limite máximo, né, o meu limite de elasticidade do meu material é de 100 newtons por milímetro quadrado, correto? Que é nada mais é que esse ponto A ali. Olha, eu consegui acertar o pontinho bem em cima, hein? Olha lá, pessoal, tá vendo? Ele é um pouquinho abaixo do pico, correto? Mas esse pouquinho aí, a gente vai entender o porquê. Pessoal, escoamento. Essa parte eu vou deixar para falar na nossa próxima aula, porque a gente vai estar falando sobre limite de escoamento também, e o material ele tem que aceitar essa tal de deformação. Então ele está numa transfusão ali, né, de deformação elástica para plástica. Então nós vamos estar falando sobre escoamento. Para não ficar uma coisa tão maçante, muito grande o vídeo, né, estaremos encerrando aqui. Lembrando que podem ficar despreocupados, as nossas aulas pela live serão feitas, ok? Estamos resolvendo um probleminha aqui, tanto né, com a coordenação. Então eles já estão cientes. Assim que conseguimos resolver isso, já estaremos marcando a nossa live, tá? Vocês podem ficar despreocupados. Lembrando, pessoal, não precisa deixar as dúvidas somente para a live, tá? Pode estar me chamando aqui pelo WhatsApp, seja pelo grupo, seja de forma privada, da forma que vocês encontrarem ser melhor para vocês, tá? Vocês podem me ligar, não tem problema algum. Pode estar me mandando mensagem, correto? E não precisa guardar essas dúvidas somente para a parte que estaremos fazendo a live, não, correto? Então eu agradeço a todos, espero que estejam todos acompanhando as nossas aulas e qualquer dúvida que vocês tiverem pode estar me chamando. Obrigado e até a próxima aula.